Esse foi o primeiro final de semana que Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a nova adaptação desse universo incrível de Jogos Vorazes. Os fãs gostaram muito do filme, mas será que ele foi bem nas bilheterias? Vamos conferir então o top 10 de bilheterias deste final de semana e vamos analisar os detalhes de bilheteria de Jogos Vorazes para ver se ele conseguiu ficar no mesmo patamar dos outros filmes desta franquia. What are the Hunger Games for? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Essa é a quinta adaptação da franquia Jogos Vorazes para os cinemas. Uma franquia que teve início em 2012, com o primeiro Jogos Vorazes, que apresentou todo esse universo maravilhoso, conquistou fãs no mundo inteiro, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Afinal de contas, Jogos Vorazes foi um estouro aí na década passada. E agora nós tivemos esse revival com Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma prequela dos acontecimentos que nós acompanhamos nos filmes originais. Tem análise desse filme aqui no canal, então se você está curioso para saber o que eu achei, com mais detalhes, clica aqui que tá bem interessante. Esse é um vídeo dedicado à bilheteria de Jogos Vorazes, porém não tem como passar em branco a bilheteria desastrosa de As Marvels, que nós também vamos falar nesse vídeo, porque é tenebroso de ruim. Vamos então ao top 10 de bilheterias deste final de semana pra gente entender como que ficou o cenário de lançamentos. Este é o top 10 de bilheterias deste final de semana e em primeiro lugar ficou a super estreia de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que fez 44 milhões de dólares em seu primeiro final de semana. Daqui a pouco a gente já vai entender esse número para saber se ele é bom ou não. Em segundo lugar está outra estreia, que é o filme Trolls, com 30,6 milhões de dólares. Em terceiro lugar, Thanksgiving, que também é uma outra estreia, com 10,2 milhões de dólares. Em quarto lugar, As Marvels, com também 10,2 milhões de dólares, com uma queda de 78%, a gente já vai falar disso daqui a pouco, segura aí a informação. Quinto lugar, Five Nights at Freddy, com 3,5 milhões. Em sexto lugar, The Holdovers, com 2,7 milhões. Sétimo lugar, Let's Go Wins, com 2,5 milhões. Oitavo lugar, Taylor Swift, The Eras Tour, com 2,4 milhões. Nono lugar, Priscila, com 2,3. E em décimo lugar, Assassino da Lua das Flores, com 1,9 milhões de dólares. Esse é o top 10 de bilheterias deste final de semana. Nós tivemos várias estreias, né? E quem saiu bem foi Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Bom, a bilheteria doméstica, como eu falei pra vocês, foi de 44 milhões. No restante do mundo ele fez 54,5, totalizando assim 98,5 milhões no mundo inteiro. É uma bilheteria interessante, uma bilheteria muito boa, na verdade, tendo em conta que esse filme ele teve um custo de produção de aproximadamente 100 milhões de dólares. Ou seja, é um blockbuster, é um filme com uma grande produção, mas não é tão estourada como As Marvels, por exemplo, que quase chegou nos 300 milhões de dólares apenas de custo de produção, fora o marketing do filme. É uma coisa complicada nós compararmos este filme com a bilheteria dos outros filmes que nós já conhecemos da franquia Jogos Vorazes, porque se trata aqui de um revival dessa franquia, né? Então a gente não pode colocar o mesmo peso e o mesmo impacto que os filmes originais tiveram neste filme aqui, porque aqui está apresentando, por mais que seja esse universo que nós já conhecemos, mas aqui é uma nova história, são novos personagens, novos atores, não tem o elenco principal que nós já estávamos acostumados, né? Então não tem a Jennifer Lawrence, trouxe uma Katniss muito legal, né? E muito parecida com os livros, inclusive. Eu gosto muito da Jennifer Lawrence como a Katniss, eu acho que as duas casaram muito bem. Aqui é tudo novo. Parece que esse filme não conseguiu atrair o público de fora, o público que não conhece muito bem a franquia Jogos Vorazes. A galera ficou meio perdida na hora de assistir, porque não sabia se tinha que assistir todos os outros filmes, se tinha que ler tudo, se entender. Eu acho que o marketing também não soube lidar muito bem com esse aspecto. Será que esse filme é para quem não conhece Jogos Vorazes? Ou é um filme mais nichado para os fãs da franquia? Ele acaba sendo mais fechado para quem já conhece as histórias originais e que vai entender melhor as referências, os easter eggs. Então essa foi a questão que talvez tenha feito a bilheteria não ser tão alta quanto dos outros filmes. Este filme estava com uma expectativa de bilheteria na casa dos 50 a 60 milhões de dólares. O estúdio já sabia que não teria o mesmo impacto, então não será justo aqui a gente fazer o comparativo com os outros filmes da franquia, porque, por exemplo, o primeiro Jogos Vorazes ele foi lançado em 2012. O que estava rolando em 2012? Qual que era o cenário, mais ou menos? Estava muito em alta, muito bombada essas adaptações de filmes adolescentes, assim, né? Então, nós estávamos saindo de Harry Potter, que foi um estouro em 2011, com Relíquias da Morte, estava todo mundo comentando. Também tivemos o encerramento da saga Crepúsculo, que foi mais ou menos ali naquela época.
Outras adaptações foram surgindo, como Insurgente, Divergente, aquela coisa toda. Jogos Vorazes foi o que se deu melhor, porque já vinha de um sucesso dos livros, as pessoas já gostavam muito dos livros, os fãs já estavam querendo muitas adaptações, então quando saiu o filme de 2012, a galera foi toda no cinema assistir e se tornou o sucesso que se tornou. Ó, aqui eu separei pra vocês a bilheteria dos outros filmes da franquia. O primeiro filme da franquia, The Hunger Games, foi lançado em 2012, no meio desse cenário super favorável para esse tipo de filme. Ele fez, na bilheteria doméstica, 408 milhões de dólares e, no restante do mundo, 677 milhões. Ele teve uma abertura, só para vocês terem uma noção, de 152 milhões de dólares, apenas nos Estados Unidos. Então foi uma abertura extraordinária a nível de filme Marvel. O segundo filme, que é o Catherine Fire, ele teve uma bilheteria de 424 milhões nos Estados Unidos, 440 no restante do mundo, totalizando 864 no final da sua jornada nos cinemas. No seu primeiro final de semana, 158 milhões de dólares, com custo de produção de 130, ou seja, o filme praticamente se pagou em seu primeiro final de semana apenas nos Estados Unidos. É o meu filme favorito da franquia, eu acho ele muito legal e todo esse sucesso refletiu na bilheteria. Fora que esse filme também vendeu muito home video, né? Mas daqui é assunto para um outro vídeo. A Esperança Parte 1 também foi um filme que teve uma bilheteria muito boa, mas já começou a cair, né? A gente percebe que ele teve uma bilheteria nos Estados Unidos de 337 milhões, no restante do mundo 429, totalizando 766 milhões. Teve uma abertura de 121 milhões em seu primeiro final de semana, também uma bilheteria muito boa, e um custo de produção de 125 milhões de dólares. Ou seja, praticamente se pagou no primeiro final de semana também. E o Parte 2 da Esperança também teve uma bilheteria interessante, 281 milhões nos Estados Unidos, 364 no restante do mundo, totalizando 646 milhões no mundo inteiro. Esse filme teve uma bilheteria bem baixa, né? Não era o esperado do estúdio, que com certeza queria 1 bilhão, já que era o encerramento dessa franquia, e eu também não curto muito esse filme, não achei ele tão legal. Mas teve uma abertura nos Estados Unidos de 102 milhões de dólares em seu primeiro final de semana, que também é muito bom, e um custo de produção de 160. Lembrando que esses números não estão atualizados pela correção monetária, tá? Isso daqui é tudo os números da época, mas já dá pra gente ter uma noção de como esses filmes fizeram muito sucesso, foi uma adaptação que deu muito certo no cinema. Então todos eles tiveram uma abertura em seu primeiro final de semana com mais de 100 milhões de dólares. E o nosso queridinho da vez, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, teve uma abertura de 44 milhões. Se formos comparar com a franquia em si, é um número muito abaixo. Mas levando em consideração que é um filme que foi lançado anos depois, né, do último filme da franquia, tem um elenco novo, tem uma história nova, é uma prequela, é um filme de origem, a bilheteria é interessante e é condizente com o custo de produção deste filme aqui. No Cinema Score ele recebeu a nota B positivo, é uma nota interessante, é uma nota favorável. Vamos ver como esse filme vai performar no seu segundo final de semana, já que não teremos nenhuma grande estreia e as Marvels está cada vez indo pro buraco, então só vai ter esse filme aí como um grande blockbuster para brilhar nos cinemas. E vocês, o que vocês acharam do filme? Vocês acharam que a bilheteria foi boa? Coloca aqui nos comentários se vocês assistiram, se vocês gostaram, o que vocês acharam da adaptação, se vocês já leram o livro, a adaptação ficou legal ou não, comenta tudo aqui. E vamos agora com as Marvels, né? Não tem como deixar de falar desse filme que simplesmente é um dos maiores fracassos da Marvel de todos os tempos. As Marvels está no momento com 65 milhões de dólares nos Estados Unidos, 96 no restante do mundo. No mundo inteiro está com 161,3 milhões de dólares. É muito baixo. Esse filme tinha que ter feito isso aqui, 160, 150, no primeiro final de semana, apenas nos Estados Unidos, que é o que a Marvel costuma fazer. Por conta da pré-venda, né, a galera que quer fugir de spoilers, que quer conhecer a história antes de todo mundo e tudo mais. Isso é uma característica dos filmes da Marvel, e não foi o caso nem de perto desse filme, que teve uma abertura de 46 milhões. Olha só o custo de produção desse filme, gente, é de 274 milhões de dólares. É muita grana mesmo, fora o marketing do filme. Eu fiz um comparativo desse filme com The Flash, que foi o último grande fracasso que nós tivemos no cinema, né, que teve uma aposta gigantesca e quando o filme saiu foi uma bomba. Custo de produção de As Marvels, 274 milhões. The Flash, 200 milhões. The Flash abriu com 55 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. As Marvels abriu com 46 milhões, né? Já viu que o negócio foi ruim aqui. Ele encerrou a sua jornada na bilheteria doméstica com 108 milhões de dólares. As Marvels até o momento está com 65. Bom, The Flash fechou então a bilheteria internacional com 158 milhões, totalizando 266 no mundo inteiro. E até o momento As Marvels está com 161 milhões. Ou seja, ele precisa de mais
mais 100 milhões pra conseguir ultrapassar The Flash. E eu acho que ele vai ficar ali, ó, pau a pau com The Flash. Talvez um pouquinho a mais, se isso não é um sinal vermelho pra Marvel se coçar e fazer produções melhores, eu não sei o que eles vão esperar acontecer, porque essa bilheteria é catastrófica. Coloca aqui nos comentários então se vocês já assistiram as Marvels, se vocês gostaram desse filme, se vocês preferem The Flash ou as Marvels ou nenhum dos dois, é melhor refazer tudo. Coloca aqui se você também tá cansado do gênero de super-heróis. Vamos encerrar aqui com Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e Taserpenks, que foi a nossa grande estreia deste final de semana. Estes são os números de bilheteria, então, deste final de semana, com a estreia do nosso queridinho Jogos Vorazes. E eu quero saber de vocês assistiram esses filmes? Qual filme que você assistiu no cinema nesse final de semana? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de cinema. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!